Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em sua vida, amém? Graças a Deus. Quantos foram tocados, diga amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Aleluia. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Lemos assim: Disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la ou a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Sentados, irmãos. Irmãos, como nós podemos ser bons discípulos? Como nós podemos ser um cristão melhor? Como você pode se aproximar mais de Deus? Cristo, nesse texto aí, um texto muito conhecido, falou assim: olha, você quer ser meu discípulo? Muitos falaram, quero. Aí ele foi e deu a receita: tome a sua cruz e me siga. Tipo assim, olha, a sua cruz é seus problemas, sua dificuldade. Não importa o seu problema, a sua dificuldade, segue o Mestre, segue o Senhor, faz a vontade dele, anda nos seus caminhos. Pare de preocupar com o material, passe a se preocupar com a parte espiritual da sua vida, que a material ele se encarrega de consertar. Isso é bíblico. No mesmo Evangelho de Mateus 6, verso 33, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Outras coisas, deixa comigo, vai sair que eu vou te acrescentar. Então, eu preciso entender que para ser um cristão melhor, eu preciso me aproximar mais de Deus. Mas agora a grande questão é como você se aproxima mais de Deus. A primeira uma das coisas, vou citar algumas, claro que sempre falo, talvez fale, para me aproximar mais de Deus, pastor, eu tenho que orar mais e ler a Bíblia. Mas aí fica muito vago. Se todo mundo sabe que tem que orar, todo mundo sabe que tem que ler a Bíblia, mas na prática, o que eu preciso fazer? Eu preciso amar e trabalhar como se hoje fosse o último dia da minha vida na terra. Eu preciso amar o próximo, trabalhar, dar o meu melhor, como se hoje fosse o meu último dia. Então, quem trabalha com afinco e dedicação, não reclama. Irmãos, a reclamação não pode fazer parte da vida do crente. Crente não reclama, crente é da glória. Crente não fica maldizendo, crente diz glória a Deus e aleluia. Deus está no controle, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe o que eu preciso, Deus conhece a minha vida, conhece a minha fé, conhece o meu interior, conhece o respirar das minhas palavras antes de eu falar. Então, fica tranquilo, eu vou ficar tranquilo, que Deus vai me abençoar. É assim que o servo de Deus age. Então você precisa amar e trabalhar como se hoje fosse o último dia. Né? Eu preciso procurar, mas assim, para me aproximar mais de Deus, eu preciso procurar oportunidade para fazer o bem. Tem gente que a oportunidade vem na porta dele e ele não faz. Ajudar o próximo, orar por alguém,
abençoar alguém, talvez dar um prato de comida para alguém, sei lá, ajudar de alguma forma naquilo que está te sobrando. Às vezes o que sobra para nós é o que o outro gostaria de ter. Então eu preciso procurar a oportunidade de fazer o bem. Eu sei que Paulo diz que primeiro aos domésticos da fé, primeiro vou cuidar da minha igreja, os irmãos, aqueles que estão mais necessitados. Mas quando a oportunidade vem, seja um cristão verdadeiro, mostra que você é filho de Deus. Mostra, reparta o seu pão, abra mão, né? Aí você vai se aproximar de Deus. Você já viu aquela pergunta? O professor Mário Cortella gosta muito de falar sobre isso. Já se perguntou por que é que você vive? Por que é que você nasceu? Hein? O que você está fazendo aqui na igreja? O que você está fazendo aqui? Você não batizou nas águas? Em nome de Jesus? Você não recebeu o seu Espírito? Você não se entregou sua vida ao Senhor? Então o que você está fazendo aqui? Para que você nasceu? Qual que é o seu objetivo? Porque vai chegar o dia. Lembra que o apóstolo Paulo disse em uma das suas epístolas, se não me engano aos Coríntios, assim, olha, eu sei que o tempo da minha partida é chegado. Meu tempo está chegando ao fim. Meu tempo do Senhor me recolher está chegando. Paulo sabia. Vai chegar o meu dia e o seu. Quando você nasceu, a única certeza é: um dia vai morrer. A grande questão é: o que você está fazendo aqui? Em que você vai ser lembrado? Em que você foi útil? Irmãos, o apóstolo Paulo viveu há mais de 2000 anos. É um dos homens mais falados depois de Cristo. É o apóstolo Paulo, porque ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele pregou, ele evangelizou, ele deu a sua vida para que o outro pudesse conhecer o Evangelho. O que você está fazendo? Para quem você está pregando? Por quem você está orando? Você está pelo menos abençoando, pelo menos a sua família, trazendo para a igreja, orando, insistindo, né? Então, comece a se perguntar: por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Em que eu sou útil? Aí vem a outra pergunta que o Mário Cortella fala: se eu me for hoje, eu vou fazer falta? Né? Eu vou fazer falta? Hoje eu assisti uma matéria, eu ouvi, estava trabalhando, eu vi, sobre um cantor que no passado eu gostava muito dele. Não muitas músicas não, mas o caráter, o princípio dele. E lá o comentarista falando, contando a sua história, assim, eu conheci esse cantor. E ele falou, ele morreu tem pouco tempo, falou o ano que ele faleceu. E no seu sepultamento tinha muito pouca gente, quase ninguém falou. Mas ele foi de muito sucesso. Apenas um outro cantor que também já foi e falou alguma coisa. Sabe por quê, gente? Quando você vai fazer falta, como mãe, como pai, como servo de Deus, né? Eu não conhecia esse princípio, eu não tinha ouvido ainda o professor Mário Cortella ensinando isso, mas quando ele vai dar as palestras dele, ele fala: ninguém morre de verdade enquanto é lembrado. No sepultamento da minha mãe eu falei: eu nunca mais vou comer uma pamonha sem lembrar da minha mãe, porque ela fazia sozinha para ela, com quase 80 anos, mas assim, ela comprava milho só para ela e ela fazia 3, 4 pamonhas e comia, ainda dava para a minha irmã que mora aqui. Então você vai lembrar, dou uma comida, puxei. Então você está sendo útil para quê? Enquanto servo de Deus agora, que é o nosso tema. Você
precisa, para se aproximar de Deus, você tem que ter íntima compaixão na sua vida. Você tem que se compadecer do próximo. Ah não, mas fulano está passando por essa situação que ele merece. Ele plantou, está colhendo o que ele merece. Ainda que ele plantou, eu não quero ver ninguém sofrendo, irmãos. Nós somos servos de Deus e a nossa oração é: Senhor, importa que ele cresça e que eu diminua. A nossa oração é como Paulo diz: cada um considera seu irmão acima de si. Eu preciso querer o bem para o outro, eu tenho que me compadecer de quem está sofrendo. Essa semana era de sol quente, estava chovendo, né? Eu e a minha esposa fomos ali no fórum, nós estávamos de moto e ela viu algumas pessoas dormindo, embaixo de 2:30 da tarde, mais ou menos. E ela assustou, falou: não, cada um tem muito isso. Eu já vi gente dormindo na calçada com o sol quente de rachar. A pessoa encosta no canto e dorme. O Moraci já viu também. É ruim, eu tenho que me compadecer. Eu preciso orar e interceder por essas pessoas, procurar falar do amor de Deus para essas vidas. Amém? Você precisa saber que você não sabe nada. Aí você se aproxima mais de Deus. Como diz aquele velho frase: por mais que eu sei, eu nada sei sobre o poder de Deus. Você precisa entender que nós não sabemos nada. Por isso o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por mais que você saiba, você ainda não sabe nada. Nós não podemos nos apegar com aquilo que temos. Nós devemos buscar mais, estudar mais, orar mais, procurar ter mais intimidade com Deus, ter mais experiência com o Senhor. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais firme na fé você fica. E eu sei que a gente conhece mais a Deus através da Bíblia. Mas quando você ora e lê a Bíblia, experiências você vai adquirir no seu dia a dia. Deus vai começar a trabalhar na sua vida. E outra coisa que eu preciso entender: para mim me aproximar mais de Deus, eu preciso esperar mais daquele que sabe tudo, que pode tudo. Eu só tenho um que sabe tudo e pode tudo, e não sou eu, é o Senhor. Espera mais de Deus, espera mais do Senhor. Pastor Cláudio Duarte fala uma frase muito boa, que eu gosto, assim: olha, espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. Olha só, muita profundidade nisso aí. Espere pouco de você, dos outros é nada. E esses outros aí incluem pai, mãe, esposa, filhos, parentes. Faça, mas não espere nada em troca. Faça porque você é cristão, é servo de Deus, é nosso dever abençoar, mas não espere. Porque os nossos filhos que vão viver na sua vida, e não espere que eles vão deixar de viver para cuidar da nossa vida. No geral é o contrário, os pais que cuidam dos filhos. Então não espere nada. É pouco de você, nada dos outros, tudo de Deus. Só daquele que pode todas as coisas. E você precisa, para você se aproximar mais de Deus, tem que haver renúncia. Foi o texto que eu li aqui em Mateus 16. Quer ser meu discípulo? Renuncie-te a ti mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quer ser meu discípulo? Vem após mim. Mas antes Cristo disse: só quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Qual é o primeiro passo? Renúncia. Sendo servo de Deus, vai renunciar a prazeres que o mundo oferece, você vai dizer não. Você vai renunciar. Você vai agora vai renunciar, porque você tem um compromisso com o Senhor. É que nem quem se casou.
Quem se casou, ele não escolheu uma. A moça que se casa não escolhe um. Ela abre mão de 6 bilhões de outros que tem na face da terra, que ela poderia ter relacionamento. Ele abre mão de mais de 6 bilhões de pessoas que tem no planeta, para ficar só com um pelo resto do mundo. Então não é tão simples. Você está renunciando tudo. E eu preciso então cumprir o que a Bíblia diz, que eu falei esses dias, a lei áurea, né? A regra de ouro. Desejar para os outros o que eu desejo para mim. Eu não posso, se eu quero me aproximar de Deus, o que é bom para mim tem que ser bom para você. O que é ruim para mim não pode ser bom para ele. Lucas 6:38. Dai, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, generosamente vos darão. Vírgula. Porque com a medida que vos medires, vos medirão também. Como você trata as pessoas, elas vão te tratar. Né? Então eu preciso desejar para o outro o que eu quero para mim. Você quer ir para o céu? O outro também quer. Para de colocar empecilho. Você quer ser próspero? O outro também quer. Você quer ser feliz? O outro também quer. Né? Então eu preciso entender que eu preciso me convencer de que fazer o bem ele cabe em qualquer lugar. E eu vou me aproximar de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? Eu quero ser amado, eu tenho que amar. Né? Eu quero ser bem tratado, eu vou tratar bem. É preciso, irmãos, mostrar para essa multidão que está aí fora que servir a Deus ainda vale a pena. Mostrar que ainda vale a pena chegar naquele lugar preparado, onde Cristo vai dizer: vinde, benditos, entra no gozo do Deus. Lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Então vamos nos preparar para entrar nesse lugar, pelas portas. Então vamos orar mais, vamos ler mais a Bíblia, vamos tratar bem o nosso semelhante, vamos falar do amor de Deus para as pessoas, vamos ter sempre consciência de que todo culto eu posso convidar alguém para vir para a igreja. Isso é evangelismo. Tem alguém sofrendo e fala: rapaz, olha, Deus pode resolver o seu problema, vamos para a igreja comigo domingo, eu passo na nossa casa. Isso é evangelismo, isso é se aproximar de Deus, é querer o bem do próximo. Se aproximar de Deus é chegar na igreja: olha, tem trabalho para fazer, eu quero ajudar a obra. Amém? Fiquemos em pé então.